Olá, boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de todos. Aqui estamos procurando aproveitar as lições que a doutrina espírita nos oferece. Sejam bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, caros internautas, sejam todos bem-vindos ao estudo do Evangelho Redivivo. Lições maravilhosas, orientações muito importantes ao estudante, ao aprendiz da doutrina espírita, e até mesmo àqueles que não são espíritas, mas são seguidores do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus está em todas as religiões, até mesmo nas religiões que foram as primeiras escolas da humanidade, religiões tribais, não é? Jesus já preparava o espírito humano desde as primeiras eras da idade humana aqui no planeta Terra. E então, o Evangelho Redivivo é o coroamento desta obra de nosso Senhor, porque ele veio trazer a mensagem de luz libertadora para todos nós. Vamos então nos preparar, pedindo aos nossos mentores espirituais, para que eles possam nos ajudar, que nós possamos estar conectados mentalmente com esses espíritos de luz e com o nosso Mestre. Voltemos nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Senhor, aqui estamos, felizes por mais um momento de estudos, de iluminação, de pesquisas, de aprendizado nesta doutrina maravilhosa que o teu amor nos oferece como o Consolador prometido. Te agradecemos, Senhor,
por mais esses momentos que teremos, te pedindo o amparo, a luz, a proteção necessária, que todos nós possamos colher as lições para o aprendizado e fortalecimento na nossa permanência na estrada da evolução. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Nós estamos na biografia, ou melhor dizendo, dados biográficos dos apóstolos. Tivemos, semana passada, biografia de Judas Tadeu, Mateus e Pedro. Hoje nós vamos ver Tiago, filho de Zebedeu. Vamos ver Tiago menor, filho de Alfeu, Simão ou Zelote, Tomé ou Dídimo. E a missão dos apóstolos faremos a semana que vem. Me perdi aqui, perdoa. Tiago, filho de Zebedeu, ou Tiago maior. As referências evangélicas sobre o apóstolo estão em Mateus, capítulo 4, versículo 21, e capítulo 10, versículo 3. No Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 17, em Lucas, capítulo 6, versículo 17, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Tiago era pescador de profissão, nascido em Betsaida, na Galileia. Irmão de João Evangelista, ambos filhos de Zebedeu. Fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Quatro pessoas no Novo Testamento têm o nome Tiago, do grego Iacobos, que é uma de duas formas gregas do nome hebraico Jacó, a outra sendo a simples transliteração Iacob. Como Jacó era um ancestral referenciado em Israel, Tiago foi um nome comum entre os judeus no período romano. Tiago, filho de Zebedeu, era um pescador na área de Cafarnaum, no Mar da Galileia. Um sócio, juntamente com seu irmão Simão Pedro, estava trabalhando no negócio encabeçado por seu pai, quando foi chamado por Jesus para ser seu discípulo. Tiago e João formaram, ao lado de Pedro, o núcleo mais estreito de 3 entre os 12 apóstolos.
eles testemunharam a ressurreição da filha de Jairo, estiveram presentes na transfiguração e observaram, em parte, dormiram enquanto ela ocorria, a agonia de Jesus no Getsêmani. Ao que parece, Tiago e João expressava-se explosivamente ou esperava que Deus lançasse um súbito julgamento sobre os inimigos de Jesus, porque foram apelidados Boanerges, quer dizer, sons de trovão, sons de trovões. Fora dos evangelhos sinóticos, Tiago, filho de Zebedeu, aparece somente em Atos dos Apóstolos. Estava presente na sala superior com o grupo que esperava Pentecostes. A única referência a ele no Novo Testamento é a notícia enigmática de que Herodes, Agripa I, o havia matado. Ele foi, assim, o segundo mártir registrado da Igreja, depois de Estevão, e o primeiro do grupo apostólico a morrer, com exceção de Judas Iscariotes, que havia sido substituto como apóstolo. Uns detalhes importantes para as nossas reflexões, né? São os três que estão mais presentes naqueles momentos em que Jesus realizava os fenômenos que causavam admiração no povo. No caso, por exemplo, da ressurreição da filha de Jairo, não é? Assim como também no momento da transfiguração do Tabor, eram os três que estavam lá. E aqui nós estamos vendo ser feita esta observação quando Jesus estava no monte, aliás, em Getsêmani, e começou a sentir aquela agonia porque estava sentindo próximo o momento supremo do seu testemunho. E então ele orienta aos três para que ficassem de vigília. Não é? Vamos fazer uma reflexão desta passagem, como quando nós estamos em nossas reuniões na casa espírita, temos aqueles grupos ou aqueles médiuns de sustentação, que estão vigilantes, fazendo vibrações de equilíbrio, harmonizando o ambiente. E então, neste lugar chamado Getsêmani, Jesus começou a orar e começou a se concentrar, sentindo os momentos em que se aproximavam do grande testemunho da crucificação. Mas ocorreu, como nós estamos vendo aí, eles dormiram, os três dormiram. E foi então chamado a atenção deles por Jesus, porque não conseguiram ficar vigilantes enquanto Jesus estava orando e recebendo as inspirações do Pai Celestial, não é? E então nós vemos que os três provavelmente traziam consigo alguma faculdade mediúnica mais específica para determinados fenômenos que Jesus realizava, né? Porque sempre são os três que estão mais presentes nesses momentos. Apesar de que Jesus, como esse emissário celeste, é completo em todas as suas forças psíquicas, espirituais, na sua pureza.
mas nós estamos encarnados, vivendo num mundo de expiação e prova. E todos nós temos um tipo de mediunidade a oferecer nessa grande obra que Jesus constrói junto de nós, não é? E então, pode ser, possivelmente, que os três traziam consigo, além desta grande afinidade para receber as lições, as instruções, a maturidade espiritual mais apta a receber, por exemplo, a notícia da transfiguração, quando Jesus transfigurou e apareceu naquela transfiguração Moisés e Elias. Tanto assim que Jesus ordenou a eles: não conteis isso a ninguém, nem mesmo aos outros apóstolos, não é? Até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. E então, nesses fenômenos, esses três apóstolos sempre estavam presentes, não é isso? E nós vemos aí que, fora dos evangelhos sinóticos, nesse caso, né, de Tiago Menor, ele, filho de Zebedeu, aparece somente nos Atos dos Apóstolos. E a referência que se tem no Novo Testamento é quando Herodes, Agripa, manda eliminá-lo, né? E assim nós vemos como cada apóstolo, cada seguidor do Cristo, deu o seu testemunho, né? Foi assim que o segundo mártir registrado pela igreja. Primeiro nós tivemos Estevão, que foi apedrejado, não é? Para quem não conhece a história de Estevão, temos esta história maravilhosamente relatada no livro Paulo e Estevão. É isso? E então Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo relatado no Novo Testamento. É isso? E foi agora Tiago Menor, o segundo, né? Vamos ver agora... eu confundi, gente, me perdoa. O Tiago Menor é o próximo. Desculpa, gente. Esse que nós vimos foi o Tiago Maior. Eu li errado. Tiago Maior, filho de Zebedeu, irmão de João Evangelista. É isso mesmo. Me perdoa aí a falha. Foi um vacilo. Acontece, né, gente? O DNA favorece para isso, né? Mas vamos prosseguir, então, com a leitura. Agora nós vamos ver Tiago Menor. Tiago Menor é o filho de Alfeu. Referências evangélicas sobre o apóstolo. Está em Mateus, capítulo 10, versículo 3, em Lucas, capítulo 6, versículo 15, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 18, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Era filho de Alfeu e de Cleofas, parenta de Maria Santíssima. Portanto, irmão de Levi, irmão de Mateus. Quase nada se sabe sobre Tiago Menor, do ponto de vista das Escrituras, além do simples registro de seu nome no rol dos apóstolos e do fato de ser filho de Alfeu e ser irmão de um certo José. Registro no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 3, e no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 40. O sobrenome Menor, talvez por ser ele de baixa estatura,
Há indicações que ele teria permanecido sempre em Jerusalém, dirigindo a igreja e até o final de sua existência. Há indicações que ele teria permanecido sempre em Jerusalém, dirigindo a igreja até o final da sua existência. Sua posição na igreja serviu para facilitar a mudança dos judeus para o cristianismo. Os fundamentos de sua fé aliavam-se perfeitamente com as ideias do apóstolo Paulo, como se evidencia pela leitura de Gálatas, capítulo 2, versículo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 20. Como Paulo fazia-se tudo para todos. Era judeu com os judeus para ganhar os judeus. Havia admiração por ele entre os judeus, a ponto de o apelidarem de justo. A última vez que o Novo Testamento se refere a ele é em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 18, onde se diz que o apóstolo Paulo havia ido à sua casa em Jerusalém, no ano de 58 depois de Cristo. Encontramos isso aí no Novo Dicionário da Bíblia. A tradição informa que Tiago, filho de Alfeu, morreu em Jerusalém após o martírio, por ocasião do motim dos judeus no ano 62 depois de Cristo. Fatos importantes, né, para a gente ficar bem informado sobre esses apóstolos de Jesus, né? E então, mais uma vez, eu quero frisar que o primeiro Tiago foi o maior, e esse, o segundo, filho de Alfeu, Tiago o menor. Agora, Simão ou Simeão, o Zelote. Não é Simão Pedro, né? É outro Simão. Simão ou Simeão, o Zelote. Referências evangélicas sobre o apóstolo está em Mateus, capítulo 10, versículo 9. No Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 18, em Lucas, capítulo 6, versículo 15, e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Era chamado de o Zelote porque possivelmente pertencia à seita ou movimento revolucionário, cujos membros se autodenominavam zelotes, zelosos ou zeladores, que permaneceu ativo durante todo o século I depois de Cristo, na Palestina romana e, portanto, durante o tempo do ministério de Jesus. Essa seita ultranacionalista lutava para libertar Israel do jugo romano. Possivelmente vivia da profissão de pescador. Parece que o apóstolo nasceu ou habitou Canaã, daí ser chamado Simão, o cananeu. Está em Mateus capítulo 10, versículo 4 e Marcos capítulo 3, versículo 18. Se Simão era um zelote no sentido político ou no sentido religioso, é questão de algum debate. Então, isso aí são situações que devem ser melhor estudadas, né? Porque os zelotes eram aqueles revolucionários, né? Como nós estamos vendo aqui, né? Movimento revolucionário, e os membros
se denominavam zelotes, que permaneceu ativo durante todo o século I. Eles procuravam libertar o povo, né, do jugo romano, como nós vimos aqui. Então, por isso, é motivo de debate entre os estudiosos, né? Libertar Israel do jugo romano. Agora é Tomé, ou Dídimo. As referências evangélicas sobre o apóstolo são Mateus, capítulo 10, versículo 3, Marcos, capítulo 3, versículo 18, Lucas, capítulo 6, versículo 15 e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Tomé, ou Thomas no grego, era chamado Dídimo, o gêmeo, embora se desconheça registros do seu irmão ou irmã gêmeo. Descendente de antigo pescador de Dalmanuta, não seguiu, no entanto, essa profissão. Ficou famoso por duvidar da ressurreição de Jesus, afirmando que só vendo acreditaria. Jesus então apareceu-lhe 8 dias depois, mostrando-lhe as cicatrizes dos pés e das mãos e a chaga do lado. Julga-se que Tomé foi pregar, após a dispersão, o evangelho aos persas, hindus e árabes. Muito interessante esses detalhes aí sobre Tomé, né? Esta passagem de que ele duvidava da ressurreição de Jesus é muito conhecida, né? Temos vários comentários dos expositores espíritas, dos evangélicos, né? Sobre Tomé duvidar da ressurreição de Jesus. E depois a aparição de Jesus, né? A materialização de Jesus, para mostrar a ele que a vida prosseguia além da morte, né? Como Jesus se mostrou indicando que Tomé colocasse o dedo nas suas chagas, né? E então são esses os dados biográficos que nós temos. E a semana que vem nós vamos ver a missão dos apóstolos. E agora nós vamos fazer a nossa finalização com uma prece, agradecendo aos amigos espirituais, agradecendo a Deus e Jesus por estes ensinos, por estas orientações, por esses fatos que muitos nós não conhecíamos e servirá para nós em nossos estudos, em nossas exposições nas casas espíritas ou aonde nós tivermos condições de trabalhar essas informações. Senhor Jesus, queremos agradecer a Tua presença, a companhia dos nossos mentores e estes ensinamentos, estas orientações. Pedindo, Senhor, que continue conosco, nos ajudando neste aprendizado de luz, pois entendemos que o Evangelho redivivo é para nós a luz que irá iluminar nossas estradas, para que possamos caminhar com segurança, entendendo qual é o motivo de estarmos aqui, passando por essas experiências, aprendendo, experienciando
e provando tudo aquilo que nós já conquistamos e aprendemos, graças às tuas lições, ao teu testemunho de vida, Senhor. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Gratidão, Senhor Jesus. Assim seja, graças a Deus, e louvado seja Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, caros internautas, foi uma alegria podermos compartilhar estas informações nesse material maravilhoso que a Federação Espírita Brasileira nos oferece. Muito obrigado a todos, muita paz, até a próxima, com a permissão do nosso Pai Celestial. Gratidão.